Nosso Carlos Andreasa hoje fala sobre a permanência do ministro Paulo Guedes, pelo menos por enquanto, no Ministério da Economia. Fala aí, Andreasa, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Muita especulação de ontem para hoje sobre uma tal crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, o super-ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma crise que poderia resultar na saída de Guedes. Me parece, com base nas informações disponíveis, um exagero. A crise existe, mas deve ser colocada em seu devido lugar, chamemos de estresse, que tem a ver sempre com o tema de que tratamos muito aqui na coluna, a reforma administrativa. Prioridade do Ministério da Economia, prioridade de Guedes, texto pronto, segundo o Ministério da Economia, pelo menos desde novembro, desde o final de novembro, desde o começo de dezembro, articulado, combinado, inclusive com o parlamento, para ser enviada e sempre adiada, atrasada, enrolada. Naquela ocasião, aquela desculpa esfarrapada, balela pura, de que enviar a reforma administrativa agora pode deflagrar um movimento no Brasil parecido com o que houve no Chile, povo nas ruas, revolta, conflagração, etc, etc e tal. Nunca foi isso, mas desde então o presidente tem prometido enviar a reforma, era para ter sido na semana passada e não foi, e não é. A expectativa do ministro Guedes é muito grande e vai sendo frustrada, daí porque também as suas erupções, a sua irritação com esse fato resultando em declarações desastrosas, tem tudo a ver com isso. Afinal de contas, a reforma administrativa era uma prioridade do governo, segundo o Ministério da Economia, e na mensagem presidencial, que aliás Onyx Lorenzoni levou ao parlamento, não constava na lista da agenda mais importante. Isso tudo vai se acumulando em insatisfação do ministro Guedes. Objetivamente, trombou com a parede, com o muro corporativo do governo Bolsonaro. Trombou com a parcela muito influente do governo Bolsonaro, que é servidora pública. O próprio Jair Bolsonaro, seu histórico se impõe, líder sindical, chamemos assim, representante de corporação, representante do serviço público, da área de segurança pública desde sempre. Tem interesses aí de sua base de apoio desde sempre mexidos nessa reforma administrativa, ou interesses projetados sob ameaça com essa reforma administrativa. Está lá o ministro dos mais influentes no Palácio do Planalto, Jorge Oliveira, servidor público, trabalhando deliberadamente contra a reforma previdenciária. Pela primeira vez, nesse mais de ano de governo Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes se deparou com a resistência corporativa que compõe o governo do qual ele faz parte. Uma resistência corporativa que é avessa com as premissas, com os fundamentos liberais. Um governo que tem uma forte presença militar, serviço público. E a reforma administrativa mexeria em interesses importantes nessa área. O ministro Guedes está enfrentando essa resistência. Mas a proposta só valeria para os entrantes no sistema, para aqueles novos, para o futuro, para os novos servidores públicos. Pois é, mas a reação corporativa, o motivo pelo qual o governo reage a essa reforma, porque se trata disso, porque o Planalto reage a essa reforma, porque Bolsonaro tem medo dessa reforma, porque Jorge Oliveira trabalha contra essa reforma, é óbvio. A situação que nós temos hoje a prosperar, se a reforma, incluindo apenas os entrantes no sistema, prosperar, equivalerá à perda de uma capa de gordura que protegeria os interesses de quem está no serviço público hoje. Mas quem está no serviço público hoje, diante dessa reforma, esta é a cabeça, percebe que, ao fazer a reforma administrativa, se abre um precedente, se abre uma picada para que daqui a 1, 2, 3 anos se faça uma nova reforma administrativa que atinja os servidores públicos da ativa. Daí porque a resistência em manter a capa de gordura, a possibilidade, adiar ao máximo a possibilidade de a reforma atingir apenas os novos entrantes. Porque com isso avançado, só resta no futuro mexer com os servidores públicos da ativa. É neste muro que está parado Paulo Guedes e a sua reforma administrativa. Resistência interna do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro. Tem medo, o presidente Bolsonaro é muito ligado a essa base de servidor público, sobretudo na área de segurança pública, tem medo
de contrariar interesses fundamentais da sua base de apoio. É isso que está em jogo, é contra isso, repito, que se bate Paulo Guedes. É uma crise terminal, Paulo Guedes vai cair? Muito improvavelmente nesse momento. Mas temos aí um desgaste que gerou uma tensão. Há relatos de o presidente Bolsonaro ontem muito tenso, em função dessa crise de conversas com o ministro Paulo Guedes. A corda esticou um pouco. A tendência é que destensione, mas o problema é esse. Isso o que aconteceu. Vamos esperar os próximos capítulos. É isso por hoje, pessoal. Tchau. Um beijo para vocês. Andreasa volta amanhã nesse mesmo horário. Vamos lá.